Este é o homem no centro de uma das maiores polêmicas religiosas do Brasil. A história a seguir é muito mais profunda do que parece. Você vai perceber coisas aqui que quase ninguém reparou. Tupirani da Hora Lores lidera a Igreja Geração Jesus Cristo. Seus cultos sempre foram intensos, para muitos agressivos. A linguagem é sempre uma linguagem de guerra espiritual. Ele prega com força, grita, pressiona. Só que nessa intensidade toda, um limite foi ultrapassado. E quando você ouvir o que ele disse, você vai entender o impacto. Em junho de 2020, ele fez uma oração pública que chocou o país inteiro. Ele pediu a Deus um massacre ao povo judeu. Em cima deles, maldita e desgraçada Jerusalém! E nem preciso dizer que isso explodiu a internet. Mas o que ninguém sabia é que existe um segundo vídeo muito pior do que o primeiro. Guarde essa informação. Esse detalhe vai fazer a diferença lá pra frente. Tupirani orou pedindo um vírus mortal que atingisse juízes, prefeitos e até diretores de escolas. Bem, nem é preciso dizer que isso não é um pedido simbólico, né, galera? A fala foi direta e as autoridades perceberam o risco que isso significava. E se você achou isso grave, escuta essa. A Polícia Federal inicia a Operação Shalom. O objetivo é investigar a intolerância religiosa e a incitação ao genocídio. Durante a análise dos cultos, encontraram um padrão. Não eram incidentes isolados, eram repetidos. E aqui começa a parte que poucas pessoas realmente conhecem. Em fevereiro de 2022, a PF cumpre um mandado ao templo. E o mesmo algemado continua pregando. Aquela prisão seria um marco, tanto para os fiéis quanto para a justiça. E se você estiver prestando muita atenção, vai notar um padrão aqui. O Ministério Público argumentou que as falas não eram religiosas. Elas não eram metáforas, eram ameaças reais. Mesmo a defesa afirmando que tudo era uma pregação, a justiça discordou. A maior condenação por intolerância religiosa do Brasil. E nem é exagero dizer que esse caso virou um divisor de águas. O trecho que quase ninguém comenta nos autos, a justiça inclui que Tupirani não estava pregando, não era fé, era uma incitação. Este entendimento muda tudo, porque abre precedentes para qualquer líder religioso. E isso você não vai ouvir em reportagens normais. O caso Tupirani acendeu o alerta vermelho. Qual o limite entre a liberdade de culto e o discurso perigoso? Se uma oração pode ser julgada como uma ameaça, o que isso significa para o futuro da liberdade religiosa no Brasil? Mantenha essa pergunta na cabeça, porque ela realmente importa. No fim, a história de Tupirani é sobre consciência, é sobre responsabilidade, é sobre aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Sócrates dizia que uma vida não examinada não merece ser vivida. Mas o que acontece quando alguém examina apenas o mundo ao redor e jamais examina a si mesmo? Quando a fé se transforma em autoridade e a palavra se transforma em comando, será que continuamos guiados pela verdade? Ou só repetimos aquilo que desejamos acreditar?